Imagina que você acorda de manhã cedo, pega o celular e tenta pesquisar alguma coisa no Google. E o Google simplesmente não funciona. Talvez seja a internet. Então você tenta o YouTube, mas ele também está bloqueado. Instagram, WhatsApp, tudo bloqueado. Nada disso funciona. Você tenta mandar uma mensagem comentando isso com um amigo e a mensagem simplesmente não chega. Você posta nas redes sociais perguntando o que está acontecendo e a sua postagem simplesmente desaparece e ninguém te dá nenhuma explicação. Isso daqui não é o enredo de um filme ou de uma série de ficção científica. Isso na verdade está bem próximo de como que é o dia a dia de mais de 1,4 bilhão de pessoas na República Popular da China. E hoje, nesse vídeo, a gente não veio aqui fazer propaganda, nem defender nenhum governo oriental ou ocidental, e muito menos para condenar nenhum povo. Nesse vídeo, na verdade, eu vou te mostrar por que esse é um dos sistemas de controle e vigilância mais estudados e mais temidos do mundo. E eu vou te mostrar como que ele funciona na prática, quais são as camadas, quem ele mais afeta e o que acontece com quem decide enfrentá-lo. Nesse episódio, você vai entender como que funciona a censura na China. O Grande Firewall. Vamos começar aqui pelo começo. Quando as pessoas falam em censura na China, a primeira coisa que vem à cabeça é o que ficou conhecido mundialmente como Grande Firewall, que é uma analogia direta à Grande Muralha da China, só que no mundo digital. O nome técnico do projeto é Projeto Escudo Dourado. Segundo registros públicos do próprio governo chinês, o projeto foi aprovado ainda em 1998, durante o governo de Jiang Zemin, com o argumento de modernizar e ao mesmo tempo proteger a informação no país. A adoção prática desse projeto começou de forma mais ampla a partir de 2003, sob o Ministério de Segurança Pública, e desde então nunca mais parou de crescer. Mas o que esse sistema faz na prática? Ele basicamente dá poder ao governo para controlar a internet na China de forma estrutural. A própria internet geral do país está bloqueada. Ele está, na verdade, nos próprios provedores de internet do país. O bloqueio e os limites impostos acontecem antes de chegar no seu próprio dispositivo. E o que exatamente eles bloqueiam? A lista é muito grande e bem documentada também por organizações de fora. O Google inteiro foi bloqueado, não só a busca, mas Gmail, Google Maps, Drive, YouTube, Translate, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, Telegram, o Twitter. A Wikipedia em chinês está completamente bloqueada e boa parte da Wikipedia em outros idiomas também. Portais de notícias como a BBC, a Reuters, o New York Times e vários outros. E essa lista não para por aí. Qualquer busca e assunto relacionado a temas que o governo considera sensíveis simplesmente não aparece nos mecanismos de busca. Mas o Grande Firewall não é apenas uma lista de sites bloqueados. Pesquisadores da Citizen Lab, um laboratório independente de Toronto, documentaram ao longo de anos de pesquisa que o sistema é capaz de fazer algo muito mais sofisticado. Ele faz uma varredura em conteúdo em tempo real. Palavras-chave, combinações de caracteres, imagens com determinadas características visuais, tudo isso pode ser vigiado e bloqueado antes mesmo da mensagem ser enviada ou recebida. Mas e as VPNs? As VPNs são a ferramenta mais comum que as pessoas dentro da China usam para tentar contornar o sistema. Mas desde 2017, quando o governo aprovou leis mais rígidas sobre isso, o uso de VPNs que não são autorizadas pelo próprio governo é ilegal para uso pessoal. Segundo a Freedom House, usuários que são flagrados usando VPNs não homologadas do governo podem enfrentar multas ou, em casos considerados mais graves pelas autoridades, podem ser até presos. As plataformas chinesas. A China não apenas bloqueou o mundo para fora, ela construiu um mundo próprio para substituir o que foi bloqueado. O Google foi substituído pelo Baidu como principal mecanismo de busca, e cada serviço ocidental tem um espelho local. E todos esses espelhos, obviamente, operam debaixo da lei chinesa, e como a gente vai ver um pouco mais à frente, é bastante clara sobre o que as empresas de tecnologia são obrigadas a fazer quando o governo pede. A Citizen Lab publicou estudos em 2020 e 2021 com uma descoberta que chamou bastante a atenção do mundo.
O WeChat realiza vigilância sobre arquivos e imagens enviados por usuários fora da China, e usam isso para treinar os seus algoritmos de censura usados dentro do próprio território chinês. A Tencent não comentou publicamente os detalhes técnicos dessas descobertas, segundo os pesquisadores envolvidos. Isso daqui significa que essa máquina de censura não operaria só de dentro para fora. Ela teria se alimentado do mundo inteiro para funcionar dentro da China. O que é uma coisa muito bizarra, e eu vou deixar também aqui os relatórios e estudos aí para vocês darem uma olhada. A censura na China não funciona como um único botão que o Xi Jinping aperta e censura todo mundo. Ela funciona, na verdade, como um sistema de camadas, cada uma operando de uma forma diferente, em paralelo e se reforçando umas às outras. A primeira camada é a infraestrutura, o próprio sistema que a gente descreveu já. É o bloqueio físico na raiz da internet. A segunda camada é a camada legal, a camada jurídica. A Lei de Segurança Cibernética, aprovada em 2017, obriga todas as empresas de tecnologia que operam na China a armazenar dados de usuários em servidores localizados no território chinês e a fornecer esses dados para o governo quando for solicitado. E sem nenhum processo transparente, o governo pode ir lá, pedir para a empresa e receber todos os dados que ele quiser. Qualquer empresa que queira operar no mercado chinês precisa concordar com isso. E a terceira camada é a camada do algoritmo. Pesquisadores do próprio Citizen Lab e de alguns institutos de pesquisa de Oxford documentaram que as plataformas como o Weibo e o WeChat utilizam sistemas capazes de deletar postagens contendo determinadas palavras ou combinações de palavras antes mesmo que qualquer ser humano tenha lido o conteúdo. Não é uma equipe de pessoas que fica trabalhando ali em turnos. É um sistema treinado que age mais rápido do que qualquer ser humano poderia agir. A quarta camada é a camada humana, e tem um nome bem conhecido entre pesquisadores do tema, os chamados Wu Mao, ou Partido dos 50 Centavos. Esse termo é usado para descrever uma rede de pessoas que supostamente ficariam publicando conteúdo a favor do governo e fazendo comentários de propaganda pró-governo. Porém, o governo chinês obviamente nega a existência desse sistema todo e desse programa tão organizado para defender o próprio governo. Regiões mais e menos afetadas. Uma coisa importante de entender aqui é que a China é um território muito grande, é imenso. E a intensidade do controle não é do mesmo jeito em todos os lugares. Existem regiões onde o sistema opera de forma muito mais drástica do que outras. As regiões onde o governo controla de forma mais severa são, sem dúvida, Xinjiang e o Tibete. Em Xinjiang, existem diversos relatórios que provam isso, eu posso deixar as fontes aqui também, se vocês quiserem. Estima-se que a região abriga uma das maiores concentrações de câmeras de vigilância per capita do mundo. Organizações como a Anistia Internacional e a própria ONU publicaram relatórios detalhados sobre o grau de monitoramento da população local. Sem dúvida, as pessoas que vivem nessa região são constantemente vigiadas em níveis absurdos. Hong Kong é um lugar que representa um caso intermediário. Até 2020, a cidade funcionava sob o princípio um país, dois sistemas, que foi herdado aí do período colonial britânico e mantinha liberdades que não existiam na China continental. Só que tudo isso mudou de forma significativa depois da aprovação da Lei de Segurança Nacional em junho de 2020. As zonas econômicas como Shenzhen e a ilha de Hainan têm regras um pouco mais flexíveis para empresas estrangeiras operarem, mas isso não significa liberdade de expressão para a população comum. Como que a China lida com protestos e revoltas? Para entender esse sistema chinês, é preciso primeiro entender o que ele tenta apagar. E para isso, a gente precisa olhar um pouco para a história, para momentos em que a população foi às ruas e o Estado decidiu como responder. O caso mais documentado, mais estudado e mais censurado dentro da própria China é o de Tiananmen em 1989. Durante semanas, estudantes e trabalhadores ocuparam a Praça da Paz Celestial em Pequim, exigindo reformas políticas e maior participação democrática. Em junho daquele ano, o governo enviou o seu exército. O que aconteceu nas horas seguintes, inclusive, é um objeto de debate histórico. Foram coisas terríveis. Eles fizeram de tudo para apagar o que aconteceu.
A versão oficial chinesa reconhece algumas vítimas, mas tiveram muitos documentos chineses que foram vazados depois, que estimam que esses números são muito maiores na verdade. Agora, uma coisa que ninguém duvida ou discute é que essa imagem do homem na frente do tanque, fotografada por múltiplos jornalistas ocidentais que estavam na praça naquele dia, é completamente bloqueada dentro da China até hoje. Mais de 30 anos depois, em 2019, foi Hong Kong que viu nas ruas um dos maiores protestos da região em décadas. Esses protestos começaram por conta de uma proposta de lei que permitia tirar pessoas de Hong Kong para a China continental, e eles se prolongaram por meses. Só que dentro da China, a cobertura desses protestos foi mínima e foi altamente controlada. E tem um episódio mais recente que mostra bem o estado atual das coisas. Em novembro de 2022, após algumas vítimas de um incêndio em Urumqi, capital de Xinjiang, cidadãos em múltiplas cidades da China foram às ruas. Muitos deles carregavam uma folha de papel completamente em branco, sem nenhuma palavra. O símbolo era bem explícito. Não há nada que nós possamos dizer publicamente. Tudo que poderia estar escrito aqui já está proibido. Existem muitas imagens ainda e entrevistas que foram realizadas no local, mas isso também rapidamente foi censurado dentro da China. E eu queria que não fosse verdade, mas geralmente o governo responde de forma muito brutal a esses tipos de protestos aqui. E isso está bem documentado em vídeos na internet. E essas respostas do governo chinês não são apenas contra grupos de pessoas organizadas e perigosas, mas até mesmo contra pessoas isoladas, contra cidadãos que exerceram seu direito de protestar sobre algo, que fizeram militância contra alguma coisa em relação ao governo e foram censuradas. Existem muitos casos aqui sobre isso, a gente já falou em alguns vídeos aqui, eu vou até deixar um trecho aqui também mostrando aqui alguns casos. E também tem um caso muito curioso aí que foi relacionado ao mundo do esporte, o caso da Peng Shuai. Em novembro de 2021, essa tenista profissional publicou uma postagem no Weibo fazendo uma acusação muito séria contra Zhang Gaoli, um cara muito importante dentro da China. Segundo o monitoramento que foi feito por jornalistas e usuários na época, a postagem dela foi deletada em menos de 30 minutos. E a Peng Shuai parou de vir a público por semanas. A WTA, que é a associação que cuida do tênis feminino no mundo, emitiu uma declaração exigindo uma investigação transparente e, diante da ausência de respostas satisfatórias do governo, ela suspendeu todos os torneios que iriam acontecer na China. E o mais curioso é como essa história acabou. A Peng Shuai, a tenista, depois de um tempo fora dos holofotes, voltou a público e negou que sequer tinha acusado ninguém de nada. Ela disse que isso nunca aconteceu, e essa declaração dela só aumentou a desconfiança no caso, e tornou o caso ainda mais estranho. Mas no fim das contas, ficou por isso. Comenta aí embaixo o que você acha que aconteceu aqui nesse caso e nos outros casos aqui que eu falei. Enfim, o governo chinês também tem a sua versão sobre tudo isso. Ele argumenta que muitas dessas medidas são necessárias para garantir o equilíbrio, a estabilidade social de um país com mais de 1 bilhão de pessoas, e que também tem uma história que é muito marcada por conflitos internos. Ele argumenta que o Ocidente tem os seus próprios mecanismos de controle de narrativa, e ele de fato tem razão em certa parte. O Ocidente também tem os seus mecanismos de controle, de censura, não é só na China que isso acontece, mas isso não torna algumas dessas medidas chinesas e posturas que o país assume automaticamente imunes a críticas. Ou então a gente poderia relativizar qualquer coisa. E se tudo se trata apenas de um interesse do Ocidente malvado que quer derrubar a China e os países orientais, tudo isso cai por terra quando você percebe que existem os relatórios da ONU. Existem pesquisas de universidades independentes em múltiplos continentes. Os papéis em branco nas ruas. A gente não pode esquecer disso. A gente não tá aqui para dizer o que você tem que pensar sobre isso. Eu tô aqui para garantir que você tenha informações para pensar por conta própria. Curiosamente, o tipo de coisa que esse sistema tenta impedir. Não só na China, mas no mundo inteiro. Pense por conta própria. Analise as informações. Não aceite propaganda apenas do Ocidente ou da China, ou seja lá de quem for. Tente pensar por conta própria, tente analisar as coisas. Pesquise, acorde. Esse vídeo ficou muito longo, eu já falei muita coisa aqui. E novamente, se inscreve aqui no canal se você é novo aqui.
para continuar recebendo conteúdos aqui sobre Ásia, com análises, com conteúdos bem interessantes que eu vou trazer também. A gente está planejando fazer agora uma semana de conteúdo com vídeos diários aqui para o canal, vídeos nessa mesma pegada que eu fiz esse daqui. Então se prepara aí, mantenha suas notificações ativas, porque provavelmente nas próximas semanas a gente vai estar postando pelo menos um vídeo por dia aqui no canal. Então ajuda a gente aqui, comenta bastante, compartilha com alguém, vai ser bem legal ter você por aqui. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho e a gente se vê no próximo vídeo.